deus chamado Serapis. Ele era conhecido lá no Egito. E esse deus conhecido lá no Egito, ele era um deus que tinha as pessoas lá, os egípcios, tinham uma crença de que esse deus era o deus que iria protegê-los da praga dos gafanhotos. Só que aí o Senhor vem confrontando esse sistema de crenças e a gente começa a perceber que dentro desse confronto de sistema de crenças, o Senhor vai levantando uma a uma das pragas para confrontar o Deus daqueles inúmeros deuses que os egípcios acreditavam. Então, dentro desse cenário, a gente tem agora a 8ª praga, para que a gente possa meditar e tirar alguns destaques dentro desse contexto. Então, vamos lá, pensando exatamente como esse cenário ele estava. Então, olha só, a gente já vem de 7 pragas, e dentre as 7 pragas que nós já vínhamos caminhando, o Egito já estava uma desolação. O Egito já estava uma devastação. Então, o pouco que tinha, o restante que tinha, a pouca vegetação que tinha, a pouca árvore, talvez a pouca comida que tinha, os gafanhotos se encarregaram de finalizar essa destruição. E a gente percebe que dentro dessa construção dos egípcios havia um certo temor. Tanto que quando Moisés chega com o faraó e diz assim, que o Senhor vai mandar uma nova praga e será dos gafanhotos, os próprios conselheiros de faraó disseram que não seria o caso de deixar esse povo ir, deixar eles adorarem o Deus deles, deixar eles seguirem lá para onde eles quiserem. E no primeiro momento, Faraó dá a ideia, não, vão os homens, vocês vão ficar aqui as mulheres e as crianças. E aí, obviamente, que o Senhor não aceitou, através da vida de Moisés, disse, não é isso que nós queremos. Exatamente, nós queremos ir todos. E aí a gente vê isso, a gente começa a voltar isso para um olhar de família. Quantas vezes nós deixamos os nossos familiares para trás? Quantas vezes nós seguimos na frente, numa agenda humana, a gente diz, não, eu tenho que seguir e deixar os outros para trás. Um exército, e é interessante que dentro de uma construção de conflito, um exército, ele não deixa ninguém para trás. Conflito real, não deixa ninguém para trás. Todos os que estão ali feridos, eles têm que dar um jeito de trazê-los. Isso é um senso realmente de entender, um senso de pertencer àquela corporação. E muitas vezes nós não temos esse senso de pertencimento à família. Então, eu posso ir lá, fazer a obra de Deus, estar com Deus, viver lá no meio dos outros e me destacar na família, que não tem nenhum problema de destaque, mas abandonar. Então a gente começa a ver aqui uma construção exatamente daquilo que Deus ele tem nos orientado. Nós, enquanto família, nós precisamos andar unidos. Enquanto família, nós precisamos carregar sim os doentes, trazer os feridos. A gente precisa entender o processo de cada um de nós. Nós precisamos entender que cada um de nós, mesmo estando na mesma família, temos construções diferentes. Temos percepções diferentes, temos um olhar diferente, temos uma ideia diferente. E tudo bem, não tem problema você pensar de uma forma diferente, mas nós precisamos entender que, enquanto família, nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar próximos. Nós precisamos, sim, olhar dentro da nossa casa, ver quem são os feridos. Quem são os feridos que estão dentro da nossa casa? Quem são os doentes? Quem estão aqueles que já estão até moribundos, já espiritualmente não tem mais. Você olha e não tem mais jeito, mas eu quero declarar uma palavra para você neste dia. Tem jeito. Tem jeito. No teu olhar pode não ter jeito, mas para Jesus tem jeito. Tem jeito, sim, tem jeito, tem forma, tem meio, mas a gente precisa
entender que eu preciso estar nessa posição, eu preciso estar nesse caminho, eu preciso estar nessa construção, eu preciso estar nessa via, eu preciso entender a minha posição dentro da minha casa. Então, quando a gente olha para cá e o faraó, ele faz essa proposta, quantas propostas nós não recebemos desta família? Abandona tua casa, eles não te acompanham, eles não vão, eles não são não, vai lá, segue, isso não é para ti. Não, gente, vamos analisar qual é a família de que você está falando. É a sua família. Se nós não entendermos isso, se nós não colocarmos a mão no arado pela nossa família, como nós vamos colocar a mão no arado pelo ministério? Isso não existe. O primeiro ministério é a nossa casa, o primeiro ministério é a nossa família, o primeiro ministério somos é o que está dentro comigo, que está morando, que está vivendo, que está convivendo, que muitas vezes tolera o meu mau humor, tolera a minha rabugice, tolera as minhas injustiças até, e também tolera a minha religiosidade. Porque muitas vezes, enquanto pais, nós não apresentamos o Senhor para os nossos filhos, nós impomos. Não é nem por força, nem por violência, a palavra de Deus diz. Não é sobre imposição, é sobre apresentá-lo ao Senhor, é sobre apresentar a Deus como Pai, é sobre oferecer a Ele um relacionamento real e verdadeiro. Então, são construções que nós precisamos desenvolver e fazer. E quando eu olhei aqui dentro desse cenário, eu achei super interessante, porque Moisés poderia ter aceitado a proposta de Faraó, mas ele não aceitou. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. É o certo, é o correto. Então, dentro desse movimento, dessa construção de todo este cenário, então a gente vê que justamente os gafanhotos vêm para destruir aquilo que o restante que ainda estava vivo. E aí o próprio faraó, ele vem e rapidamente, chama Moisés. Viu que o negócio já estava feio, que ia acabar de consumir o restante que tinha, não, bora logo chamar. Então, segundo aquilo que a gente tem pesquisado, essa praga foi imediata. Ele logo teve uma ação de chamar a Moisés, trazer Moisés para esse cenário, para justamente Moisés pedir ao Senhor que os gafanhotos fossem embora. Tem coisas na vida que é só Deus, irmãos. Tem coisas na vida que você não vai conseguir resolver. Tem coisas na vida que você vai precisar pedir ao Senhor. Tem coisas na vida que você vai precisar se humilhar, fazer um propósito, jejuar, orar, buscar uma resposta de Deus. Porque se até hoje a resposta que você, porventura, está esperando não chegou, faz tua parte. A tua parte é entrar nesse lugar secreto em Deus, se relacionar com Deus e buscar em Deus, no Senhor, a resposta que você precisa. E Moisés fez isso, olha. O próprio faraó, ele pede para Moisés, vai lá. Ele entende que apesar dele ser reconhecido como um Deus e se achar um Deus, ele tem que se dobrar ao único Deus verdadeiro e pedir, olha, pede lá para o teu Deus para ele retirar aqui esses gafanhotos. Então, dentro toda essa construção, a gente precisa entender que no meio da batalha nós temos que ter um posicionamento. E o primeiro posicionamento é desconstruir as nossas crenças. Desconstruir crenças religiosas. O que Deus ele vem durante todo esse tempo desconstruindo as crenças do povo do Egito. Nós muitas vezes entramos na igreja com crenças que não estão pautadas na palavra do Senhor. E aí o que acontece? Dentro dessa construção, muitas vezes, achamos que somos certos, achamos que está tudo bem, achamos que, não, eu sou certa, eu sou correta. Eu sou a pessoa ideal, eu sou a certinha, eu sou a boazinha. Não é não, meu irmão, minha irmã. Bom é o Senhor,
bom é o Senhor. Nós somos pessoas que estamos em construção, orando todo dia para que o Senhor nos alcance, entrando na presença dEle e diga: Deus, renova minha mente, desconstrói todo o sistema de crenças que porventura exista na minha vida, desconstrói esse cenário, arranca de mim as crenças que eu trouxe do mundo, arranca de mim os pensamentos, o entendimento, os sonhos que eu trouxe do mundo e que não estão hoje mais fazendo parte do teu projeto, que não fazem parte daquilo que tu sonhou para mim. Arranca, Senhor. Deus, Ele espera que cada um de nós tome uma posição, e exatamente essa posição de pedir que Ele arranque de nós, arranque da nossa mente, arranque do nosso coração, arranque da nossa estrutura, para que a gente possa viver verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para nós. Irmãos, quando eu falo isso para você, eu me coloco aqui nessa posição. Quantas crenças na minha vida, meu Deus! Eu olho para trás de como eu era religiosa, como eu fazia voto de tolo, como eu fazia sacrifícios humanos de tolo. E hoje eu vejo, meu Deus, Jesus, obrigada, Espírito Santo, por tu não ter desistido de mim, por tu ter me esperado todos esses anos para que eu entendesse que grande parte daquilo que eu vivia eram crenças que estavam pautadas em homens ou no mundo, mas não era o que estava na palavra. E dessa mesma maneira que o Senhor não desistiu de mim, o Senhor não desiste de ninguém. Então eu não posso desistir das pessoas. Eu não posso desistir das pessoas, porque um dia o Senhor não desistiu de mim. E eu principalmente não posso desistir dos da minha casa, dos da minha família. Como é que eu vou desistir se um dia Ele não desistiu de mim? Não, irmão. A gente está no processo de desconstruir. Deus está iniciando esse tempo, esse ano, desconstruindo, para que a gente possa verdadeiramente viver aquilo que Deus tem sonhado para nós. Mas esse processo precisa começar em nós. Não é apontando para o outro, é apontando para mim, apontando para cá, apontando para a minha vida, entendendo quem verdadeiramente eu sou em Deus, entendendo quem verdadeiramente eu tenho dentro de mim, o que verdadeiramente eu tenho dentro de mim. Se as crenças, se aquilo que eu acredito verdadeiramente estão pautados na palavra, ou se o que eu acredito ainda está pautado naquilo que eu aprendi no mundo, no Egito. Que Deus abençoe tua vida. Fica na Shalom do Senhor. Deixo aqui abaixo alguns links para que vocês, caso queiram maiores informações sobre os nossos treinamentos, nós possamos compartilhar com vocês. Deus abençoe tua vida.